Até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. É sempre bom agradecer, é sempre bom ser grato, é sempre bom ter gratidão no coração e generosidade, como falou a deputada que me antecedeu, Érica Cocai. E essa casa, eu tenho por ela uma gratidão e um carinho muito grande. Aqui consegui entender um pouco da pluralidade, da diversidade, da grandeza do que é o nosso país, do que é o Brasil. Com todos os seus desencontros, com todos os seus desequilíbrios regionais, com todas as suas necessidades de inclusão social e com valores, pessoas dedicadas ao trabalho, à luta, muitas vezes mal compreendida por alguns segmentos da população brasileira, mas que buscam, de alguma forma, contribuir com o debate, com o diálogo ao qual essa casa se propõe. E foi assim que nós fizemos, nesses últimos 8 anos, um trabalho árduo, permanente, de trazer para cá o debate frutífero das grandes questões nacionais, sempre voltados, focados e transparentes com relação às necessidades do meu estado, do estado do Ceará, ao povo que eu tenho muita gratidão, ao povo que me fez homem e que me fez representá-lo durante todo esse período. Tenho aqui travado um debate permanente das questões locais, das dificuldades e das adversidades que nós, nordestinos, pela própria natureza e pelo próprio clima do nosso estado, somos obrigados a enfrentar. Quantas e quantas vezes não subi a esta tribuna exatamente no sentido de revigorar a nossa luta com relação à questão da transposição do São Francisco, ao mau entendimento do que era há 3 anos atrás, quando houve a falência da empreiteira responsável pela obra, para que o Batalhão de Engenharia do Exército assumisse a obra naquele momento, e se tivesse assumido, hoje a obra já estaria concluída, porque inclusive travei vários debates com o general Ferreira, Oswaldo Ferreira, que era o comandante do Batalhão de Engenharia do Exército, mas infelizmente a opção feita pelo governo foi de novo de repetir o modelo das empreiteiras, e a gente sabe que os modelos das empreiteiras sempre são postergadores, porque trazem consigo a ânsia pelos aditivos e muitas vezes até pelos desvios de recursos, que transformam esses recursos em financiamento público de campanha. Por quantas vezes nós não tivemos aqui lutando para melhorar a legislação brasileira, para buscar garantir a retomada do desenvolvimento econômico e a geração de emprego, que é a grande chaga hoje que permeia o sofrimento e as desilusões e muitas vezes até as frustrações dos jovens hoje, porque às vezes estudam, às vezes têm a oportunidade de ter um conhecimento, mas não têm a oportunidade de garantir, através desse seu conhecimento, um trabalho digno para o seu sustento, e ficam aí ociosos e muitas vezes são até cooptados pela criminalidade. Tamanha é hoje a articulação das facções e o crescimento da violência, principalmente no meu estado. Já são quase 4 mil assassinatos só esse ano, e eu tive aqui a oportunidade, no começo desse ano, inclusive pedir uma intervenção na área de segurança do estado do Ceará, porque inclusive os dados hoje já constatam que o estado do Ceará é o maior número em relação inclusive ao feminicídio, um crescimento de quase 50% em relação ao mesmo número do feminicídio no ano passado. É o estado onde mais se assassina mulheres no Brasil de hoje, e essa violência inclusive que permeou esse processo eleitoral, trazendo medo, trazendo ódio, trazendo a insegurança. E haja visto inclusive o que aconteceu em Itapajé, que eu já relatei aqui nessa tribuna, com relação ao pastor Francisco, ao pastor Zezinho, que teve sua casa, inclusive, surpreendida pela violência, com tiros, né, agora nesse último fim de semana, por uma opção política que ele fez de desejar e de lutar pela eleição do candidato do presidenciável Jair Bolsonaro no domingo que vem. Então, são esses fatos que garantiram a nós um espaço para que a gente pudesse trazer aqui o debate, né, sobre a revisão do Pacto Federativo, sobre a questão da simplificação tributária para diminuir o número de impostos no nosso país. Nós não aguentamos mais pagar tanto imposto e ver esses impostos financiando uma máquina pública inchada, grande e que ineficiente, que não nos dá segurança, que não nos dá saúde, que não nos dá conforto, que não nos dá uma condição de competitividade a nível internacional, inclusive na produtividade do nosso país, e tudo fazendo parte exatamente desse aconchego, desse trabalho, desse debate
interativo, de aprendizado e de, ao mesmo tempo, opinativo com relação à defesa do Estado do Ceará. E é exatamente com esse pensamento que eu estou aqui para agradecer. Agradecer aos meus irmãos cearenses que a mim confiaram essa tarefa, agradecer àqueles que votaram em mim na eleição recente do último dia 7 de outubro e que a gente, infelizmente, não teve a oportunidade de repetir, né, o êxito da vitória eleitoral, mas que mantém o compromisso, a chama sempre acesa na defesa das grandes questões do Ceará e do Nordeste. É isso que me faz, inclusive, esperançoso, que a gente possa, com esse debate que foi feito, com a cobrança que há de vir, inclusive cobrar respostas mais rápidas deste Congresso Nacional e que ainda estão ao nosso alcance dessa legislatura, podemos concluir com êxito. Eu tenho trabalhado muito desde 2015 na conclusão do novo Código de Processo Penal, diante de um manto de impunidade que esse país vive e que a população cobra tanto, e está aí o debate aflorado sobre essa questão da violência, e que a grande contribuição do Parlamento, do Congresso Nacional, é exatamente esse, de oportunizar, de dar à sociedade brasileira um Código Penal que seja capaz de diminuir o número interminável de recursos, que seja capaz de diminuir esse manto de impunidade e que gerou a legislação brasileira, e que tenha confiabilidade, garantias de que a população pode ser protegida também do ponto de vista legal, não apenas do poder coercitivo, de aumento de polícia, de aumento de contratação de segurança, de maior poder de repressão ao crime, mas do ponto de vista legal, para poder, inclusive, dar embasamento e garantir dentro do Estado Democrático de Direito uma sustentabilidade jurídica para que a gente possa acabar com aquela história que a polícia prende e a justiça solta, que tantas vezes eu repeti aqui no plenário dessa casa. E é por isso que eu espero, inclusive estive com o presidente da casa ontem, Rodrigo Maia, e com o relator da matéria, deputado João Campos, para que a gente possa nos mobilizarmos e até o final desse ano concluímos essa votação, que já está com o substitutivo pronto na comissão especial. Foram 5 anos de arquivamento desse projeto da reforma do Código de Processo Penal, e essa será, sem dúvida, a principal tarefa e a tarefa mais importante de contribuição da Câmara dos Deputados para garantir um pouco de conforto à família brasileira. Não tenho dúvida de outros temas também relevantes para a nossa economia, como a conclusão também da votação da Lei Geral das Agências Reguladoras, que vai ajudar a destravar o Brasil, de buscar dar eficiência aos serviços concessionados, de buscar dar uma garantia para o consumidor de que ele não está sendo lesado pela oportunidade que foi de ceder ao setor privado a manutenção e a oferta de serviços públicos, haja visto, inclusive, hoje a fragilidade que nós vivemos. Agora mesmo, recentemente, recebi a informação de quem compra crédito na telefonia celular, muitas vezes vê o seu crédito sendo usurpado por mensagens que muitas vezes não dá tempo você dar a resposta sequer às operadoras de telefonia. E nós precisamos responder a isso, respondendo isso exatamente, dando garantia para esse consumidor que ele não vai ter aquele recurso que ele, com tanta dificuldade, comprou um crédito para usar um telefone, e que muitas vezes esse crédito é desvirtuado exatamente pela ganância, pela usura das operadoras, em detrimento exatamente do espaço de tempo que o consumidor poderia ter para usar esse tempo. E é por isso que, inclusive, nós fizemos um projeto de lei para regulamentar especificamente essa questão dos créditos do celular pré-pago, mas também, ao mesmo tempo, temos na Lei Geral das Agências Reguladoras instrumento capaz de punir tanto as empresas, como também de beneficiar os empresários, dando, inclusive, autonomia a essas agências, que é a maior garantia que elas possam ter de poder, com isso, atender às demandas da sociedade. Então, os avanços são um somatório de uma atividade permanente, são um somatório de um compromisso permanente que nós tivemos nessa casa e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade de deixar um legado de um trabalho que foi efetivo, num trabalho que foi compromissado e um trabalho que realmente nos dá a oportunidade de poder voltar para o meu Ceará, de poder voltar para o meu Itapajé, Irauçuba, Canidé, Jaguaretama, Jaguaruana, Itapiúna, Aracoiaba, Itapipoca, enfim, Caucaia, que inclusive está fazendo aniversário de 259 anos de existência, de cabeça erguida e dizendo que aqui lutamos, fizemos um bom combate, aqui fizemos o debate das ideias, aqui deixamos grandes amigos pelo Brasil inteiro,
que a gente possa, inclusive, ter a oportunidade de, nos reencontros, podemos, inclusive, ver os avanços que a sociedade brasileira teve e, ao mesmo tempo, ter a garantia que esse país tem futuro e que, com certeza, o povo